Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Acho que estive aqui no ano passado, 2021, né? Em janeiro de 21, também dando aula na classe conjunta da EBD. E é uma alegria poder servi-los mais uma vez e poder passar esse tempo aqui conhecendo mais irmãos, compartilhando da Escritura e podendo crescer junto com o corpo de Cristo que se reúne aqui em Casa Caiada. Queridos, agora pela manhã e à noite nós vamos ler e ouvir exposição no livro de Levítico. Então eu vou expor 2 capítulos, um agora pela manhã e um pela noite. E agora de manhã nós vamos ler Levítico capítulo 17. E à noite será Levítico capítulo 26. Mas eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 17, e acompanhar comigo a leitura deste capítulo. Levítico capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e os filhos de Israel, e diga-lhes: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergerá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, este homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si, ou é dilacerado por feras, lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impura até a tarde, depois estará pura. Mas, se não lavar a roupa, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. Nessa manhã nós clamamos ao Senhor mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, ao ouvirmos a exposição da Tua palavra, voltar os nossos corações, os nossos olhos para o Senhor e como povo vivermos a verdadeira adoração. Tenha misericórdia de nós. Sem Ti, sem a Tua graça, nada podemos fazer e nada somos. Por isso clamamos a Ti e oramos ao Senhor nessa manhã.
e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha. Amém. Amém. Queridos, talvez esse seja um dos textos da Escritura, ou um dos conjuntos de trechos da Escritura que não façam muito sentido e que naturalmente na leitura bíblica anual que você se propõe a fazer todo janeiro seja facilmente pulado, né? Ou lido de qualquer maneira. Então, quando a gente olha para a leitura bíblica que nós nos propomos a fazer, nós começamos muito bem em Êxodo, em Gênesis, né? E vamos para Êxodo. Quando chega Levítico, começa a ficar aquele negócio confuso, aquele tanto de sacrifício sendo feito, aquele tanto de lei sendo dada, aquelas classificações do que é puro, do que é impuro, do que se deve fazer, do que não se deve fazer. A gente começa a perder o fôlego. Chega em Números, aquelas genealogias enormes, aí acabou. Aí a gente perdeu o fôlego mesmo, né? Então até o sacrifício a gente ainda está ali, chega em Números, acabou. Aí damos uma animadinha em Juízes, aí daqui a pouco chega Crônicas, Samuel, Reis, aí a leitura ela já foi desandada, né? E normalmente este é um cenário muito comum. Porque muitas vezes nós lemos e nós não buscamos entender aquilo que nós estamos lendo e nós não aplicamos aquilo que estamos lendo a uma perspectiva do todo, de como o Senhor está conduzindo a história da redenção. Quando olhamos para o capítulo 17 do livro de Levítico, nós vemos um desses capítulos que não fazem muito sentido para nós, porque eles não estão no nosso dia a dia, na prática das nossas vidas diárias. E nós paramos e pensamos assim: o que esse pastor está falando de derramamento de sangue, que é proibido comer o sangue? Aí aqueles que gostam de um churrasco mais mal passado, né, estão aqui já, meu Deus, ele vai proibir a minha carninha de depois do culto agora, é isso que ele vai fazer? Não. O que esse texto está estabelecendo é algo fundamental dentro da estrutura do livro de Levítico. E o que o livro de Levítico faz? O livro de Levítico ele é a apresentação da estrutura sacrificial que Deus exige do seu povo, para que o povo então possa viver em comunhão com Ele. Então, basicamente é isso que nós lemos no livro de Levítico. Nós vemos o Senhor instruindo Moisés a instruir os sacerdotes e o povo, a maneira como eles deveriam viver diante do Senhor. E o tema do livro de Levítico é santidade. O Senhor olha para o seu povo e diz assim: olha, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. E como que vocês vão viver em santidade? Como que vocês vão então caminhar diante de mim, que sou o Deus de vocês e separei vocês para ser o meu povo? Porque isso não é natural em vocês. Vocês foram afetados pelo pecado e a tendência de vocês é viver para outra coisa. É viver em outra sintonia. E aqui o Senhor então no livro de Levítico vai estabelecer como o povo deveria adorar ao Senhor. E diferente de nós hoje, lá naquela época, o Senhor estabeleceu algo que apontava exclusivamente para a obra que o seu Filho iria fazer. Então aqui uma dica, né? Para entendermos o livro de Levítico, nós deveríamos lê-lo junto com o livro de Hebreus. E ao lermos Hebreus, nós vamos ver ali a aplicação cristológica daquilo que é apresentado no sistema sacrificial, no estabelecimento do sacerdote, do sumo sacerdote, das práticas, das ações deles, e nós vamos ver tudo isso sendo apontado para Cristo. E quando nós chegamos no capítulo 17 de Levítico, nós estamos aqui na virada do livro. O capítulo 16 marca o ápice daquilo que o Senhor estava orientando o povo. Então, se você olhar lá para o
início do capítulo, no início do livro, você vai ver nos 7 primeiros capítulos a descrição de como deveria ser, passo a passo, o sacrifício que o povo deveria apresentar ao Senhor. Os tipos de sacrifícios, o que deveria ser tirado, o que deveria ser aproveitado pelo sacerdote, o que não deveria ser aproveitado e o que deveria estar diante do Senhor, para que o Senhor então pudesse ser adorado corretamente. Se você caminha mais um pouco, você vai ver o Senhor olhando para o sacerdote e dizendo ao sacerdote: olha, vocês precisam viver desta maneira. E ele estabelece as vestimentas, estabelece a vida do sacerdote como deveria ser em função da adoração e do culto de Israel. Ele vai chegar ali por volta do capítulo 11 e ele vai começar do capítulo 11 até o capítulo 14, 15, trabalhar aquilo que era puro e impuro, aquilo que era santo e aquilo que era profano, e como o povo deveria se portar diante das coisas. E ele chega então no capítulo 16. E o capítulo 16 ele vai trabalhar exatamente o ápice da vida do povo de Israel, que era o dia da expiação, o dia que o povo então se reuniria para oferecer ao Senhor a oferta da expiação. E ali eles apresentariam ao Senhor 2 animais, um animal seria sacrificado, o outro animal teria o sangue derramado sobre si, teria a mão imposta sobre si e ele seria então lançado ao deserto para expiar os pecados do povo. E logo após esse momento, este ponto ápice da vida de santidade do povo de Deus, o Senhor começa a dar leis ao povo. O Senhor, mais uma vez, graciosamente, olha para o seu povo com um coração duro, que tendenciosamente não o adora, e Ele fala assim: vamos lá, deixa eu ajudá-los mais uma vez, dando leis para vocês. E Ele vai fazer isso do capítulo 17 até o capítulo 19, sendo mais específico ainda naquilo que o povo deveria e naquilo que o povo não deveria fazer para estar diante do Senhor. E o capítulo 17 fala sobre a adoração. Ele fala sobre a adoração obediente ao Senhor. E esse capítulo ele é dividido em 2 partes. A primeira parte ele mostra quem deve ser adorado. E na segunda parte ele mostra com o que o Senhor vai ser adorado. Então, quando nós olhamos para o aspecto da adoração, nós precisamos estabelecer o ponto e o fundamento de que todos nós somos adoradores. Não há nenhum ser humano, e eu não falo aqui apenas do povo de Deus, mas de todos criados por Deus, que não seja um adorador. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que nós temos adorado? Qual é o objeto da nossa maior afeição? O que está no centro da nossa adoração? Naturalmente, nós vamos ver quatro objetos que podem tomar a nossa afeição e a nossa adoração de forma geral. Muitos vão se dedicar a adorar as posses. Então eles vão viver as suas vidas, os seus dias, buscando ter cada vez mais e mais. E quando nós olhamos lá para Timóteo, o Senhor vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós adoramos as nossas posses, nós estamos com o nosso coração desordenado. Nós estamos adorando aquilo que o Senhor diz para não adorarmos e acumulando aquilo que o Senhor diz para não acumularmos. Mas há também aqueles que passam a adorar pessoas. E a Bíblia enaltece, a Bíblia incentiva que nós tenhamos amor pelo outro, carinho pelo outro. Ela ordena que nós devemos amar o próximo. Mas o problema é que muitas vezes nós invertemos os mandamentos. E o mandamento ele diz: ame ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. E depois ame o próximo.
E em muitos casos nós invertemos, colocando até um mandamento novo, né? Amamos a nós mesmos em primeiro lugar, para depois amar o próximo, depois, se der tempo, nós amamos a Deus. Outros, além de adorar posses ou adorar pessoas, eles adoram prazer. E quando nós adoramos o prazer, nós adoramos aquilo que nós mais dedicamos tempo, que nos agrada, que nos satisfaz. E o prazer, ele pode ser colocado em várias escalas e em várias situações. Mas quando nós colocamos os nossos desejos satisfatórios em primeiro lugar, nós estamos adorando outra coisa e não a Deus. E há um quarto grupo de ídolos que nós podemos ter, que é o fato de algumas pessoas adorarem a promoção. Elas querem ser mais importantes do que as outras. Elas querem ser mais importantes do que aqueles que estão ao redor dela. Então ela faz tudo para se promover. Queridos, esses itens, esses objetos, eles são naturais a nós. Por causa do pecado, a tendência do nosso coração é colocar estas coisas em primeiro lugar na nossa vida. E muitas vezes nós mascaramos essas coisas como se fosse algo bom. Então nós olhamos e falamos assim: não, marido, eu tenho 3, 4 empregos porque eu preciso prover para minha família. Mas ele tornou-se escravo da provisão da família, esqueceu que quem provê é o Senhor. E ele deixa de viver a vida comum do lar que é ordenada pelo Senhor lá em 1 Pedro. Esse é apenas um exemplo. Nós muitas vezes fantasiamos a nossa adoração e justificamos a nossa adoração como se fosse algo bom. Mas se ela não for ao Senhor, nós poderemos colocar a máscara mais bonita na nossa adoração, que ela continuará sendo idolatria. O texto então vai nos dizer que nós devemos adorar somente ao Senhor. Olha para o verso 3 e 4 de Levítico 17. Ele diz assim: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra, no arraial ou fora dele, e não trouxer à porta da tenda do encontro, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa de sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do meu povo. Aqui o Senhor, olhando para o povo que ele havia escolhido, havia separado para si, e ele diz: olha, qualquer ato que envolva o elemento de adoração de vocês, que não seja diante de mim, que não seja no lugar que eu estabeleci, é passível de consequência. E aqui não há exceção na condenação que o Senhor traz. Aqui estes animais descritos no verso de número 3, o boi, o cordeiro, a cabra, eles são descritos lá do capítulo 1 ao capítulo 7 como sendo os animais que seriam usados para a oferta ao Senhor. Estes animais eram exclusivos para o Senhor, porque a adoração ela é exclusiva do Senhor. E o Senhor olha para aquele povo e diz assim: vocês devem voltar os seus olhos para mim. Vocês devem olhar para aquele que tirou vocês do Egito e está conduzindo vocês para a terra prometida. É interessante quando nós olhamos para esta ordenança que o Senhor dá. Ele está falando para aquele povo que, como está registrado lá em Êxodo, havia achado que Moisés tinha sumido no Monte Sinai.
eles fizeram o quê? Pegaram o ouro que eles tinham, entregaram para Arão, e Arão construiu um bezerro de ouro. E quando Moisés olha para aquele povo, eles estavam adorando a esse bezerro. E aqui o Senhor está lembrando esse povo, olha, essa já é uma prática comum de vocês, a adoração a outros ídolos. Eu quero que vocês olhem para mim e tenham exclusividade na adoração a mim, porque eu sou o Senhor. Eu estou dando esta lei. Eles deveriam ser zelosos na adoração a Deus. Os versos 5 e 6 vão descrever como esses sacrifícios, ou onde esses sacrifícios deveriam ser apresentados de maneira mais explícita. E ele vai dizer assim: isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Qual era a prática daquela época? Qual era a prática que o Senhor estava estabelecendo no sistema sacrificial para que o povo pudesse então desenvolver santidade diante dele? O povo precisava levantar a tenda, levantar o tabernáculo, e 2 vezes por dia havia sacrifício no tabernáculo. O tabernáculo ele ficava no meio do acampamento de Israel. As tribos eram posicionadas ao redor do acampamento e ao redor do tabernáculo. E quando eles chegavam no tabernáculo, eles não podiam entrar no pátio, eles não podiam entrar no tabernáculo, só quem poderia entrar era o sacerdote. E lá dentro, ainda no Santo dos Santos, só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, descrito no capítulo 16. E eles então levavam os animais, cada um de acordo com a oferta que estava sendo apresentada. E eles então precisavam, na porta do tabernáculo, na porta do pátio, matar este animal, impor as mãos sobre eles e entregar este animal morto ao sacerdote. O sacerdote pegava esse animal e na sua frente havia ali já uma bacia para ele se lavar, havia ao lado mesa para que ele pudesse fazer ou destrinchasse o animal, e havia então ali uma grande churrasqueira, né? Havia ali um grande altar pegando fogo. Então, esse sacerdote se lavava, pegava aquele animal e colocava este animal dentro do altar, e ele era consumido. E dependendo da oferta, o animal todo era consumido. Dependendo da oferta, só a gordura ou as partes mais nobres eram dedicadas ao Senhor. E aqui o Senhor está dizendo: olha, qualquer ato de adoração pública e comunitária de vocês como povo não pode ser feita lá no campo, sozinho e individualmente mais. Há um lugar para a adoração. Há um lugar estabelecido pelo Senhor para que o povo então se reunisse e adorasse ao Senhor. E lá eles faziam isso por meio do sacrifício, por meio do animal. Hoje nós não fazemos mais esses sacrifícios, nós não precisamos mais desses sacrifícios. Mas a ordem de se reunir para adorar e adorar somente a Deus não foi subscrita, não deixou de prevalecer. Tanto que quando você olha lá para Hebreus capítulo 10, verso 25, o autor aos Hebreus vai lembrar o povo, vai dizer: olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns.
Queridos, a adoração ao Senhor deve ser feita pelo povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor, e este é o momento mais importante da tua vida como cristão. Esse é o momento mais importante da tua semana. Porque é neste momento que você, então, junto com os seus irmãos, voltam os seus corações para o Senhor e adoram exclusivamente ao Senhor. E quando o nosso coração não adora exclusivamente ao Senhor, não adora ao Senhor no local que o Senhor ordenou que ele fosse adorado, nós conseguimos facilmente identificar ídolos. Nós conseguimos facilmente identificar o que tem tomado o lugar da adoração no nosso coração. E aqui pode ser qualquer coisa que se encaixe naqueles 4 itens que eu disse no início. Pode ser o seu trabalho. Pode ser o almoço do domingo. E você coloca ele numa posição tão superior ao culto que você fala assim: não, eu vou receber pessoas em casa, então eu não vou na igreja no domingo. Pode ser a satisfação do seu prazer. Ah, eu estou viajando, não vou à igreja não. Estou aqui curtindo, deixa eu acordar mais tarde. Aproveitar o café da manhã do hotel, a piscina do hotel. Ou você olha e fala assim: não, aquele povo lá não está no meu nível não. Não vou lá ficar com eles não. Queridos, o Senhor, Ele vai ordenar a adoração exclusiva a Ele. Adoração centralizada nele. E uma adoração que ela não é opcional. Os versos 8 e 9 vão dizer que todos devem adorar ao Senhor. E aqui nós vemos a inclusão daqueles que são chamados de estrangeiros que peregrinam entre vocês. E aqui não é aquela ideia de que qualquer pessoa podia então ir lá e oferecer sacrifício ao Senhor. Quando ele trabalha o aspecto do estrangeiro que vivia no meio do povo, eram aqueles que decidiram servir ao Senhor e caminhar com o Senhor, mas que não eram parte da linhagem sanguínea do povo de Israel. E aqui ele está dizendo: olha, a adoração é exclusiva e obrigatória para todos aqueles que estão se dedicando a pertencer ao meu povo. Não é opcional. Não é opcional. A adoração do Senhor, ela deve ser exclusiva. Ela deve ser onde o Senhor ordenou, nele e para Ele. E ela deve ser feita por todos. Mas a segunda parte do nosso texto nos mostra que a adoração, ela deve ser feita em obediência ao Senhor. E aqui talvez esteja a parte do texto que você olha e fale assim: ah, isso não faz muito sentido para mim não. Esse sangue todo, eu nem gosto muito de sangue, né? Se sou eu, não posso ver sangue, não posso tirar sangue. Fazer exame de sangue para mim é uma tortura. O cheiro do sangue não é algo meu, principalmente. Dos outros até ajudo, faço, mas não é algo tão agradável. Por que ele está falando de sangue? E aqui em Levítico nós vemos uma teologia bíblica do sangue sendo desenvolvida. Porque o sangue, ele é fundamental para o povo de Deus. Aqui o texto ele começa a descrever essa estrutura
E ele vai apresentar essa estrutura dizendo, ok, vocês precisam adorar a Deus, mas vocês precisam fazer isso de forma obediente com os elementos que Deus dá para que vocês o adorem. E ele começa então aqui no verso 10 e verso 11, dizendo assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. O Senhor coloca e diz para o povo: olha, vocês não podem consumir do sangue, porque o sangue é algo exclusivo meu, o sangue pertence a mim. Então, para adorar ao Senhor da maneira correta, nós precisamos adorar em obediência ao Senhor. E o peso aqui do consumo do sangue, ele é alto. O Senhor diz que Ele vai eliminar do meio do povo, primeiro aquele que não o adora exclusivamente, e agora aquele que não o adora obedientemente. E aqui, quando Levítico vai usar esse termo, eliminar do meio do povo, não é o aspecto que ele será morto, que ele ali naquele momento bebeu uma gota de sangue, ele vai cair estirado no chão. Não. É algo muito mais grave. Pastor, o que é mais grave do que a morte? O que é mais grave do que a morte é a falta do relacionamento com Deus, porque isso resulta na morte eterna. O Senhor está dizendo: olha, ele será eliminado do meio do meu povo, ele não terá mais parte comigo, ele não terá mais relacionamento comigo, ele não mais pertencerá aos meus. E o Senhor aqui deixa claro por que o sangue não deveria ser consumido. Ele vai dizer, primeiro, porque no sangue nós temos a vida. Não é minha área, né? Eu não sou médico. Mas você pode depois perguntar para o médico se essa informação é verdadeira. Espero que você não faça esse teste. Mas se você drenar todo o sangue do seu corpo, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Se o sangue para de passar nos seus órgãos vitais, o que acontece com você? Você vai morrer. O sangue representa a vida. E quem é o dono da vida? Deus. A vida pertence a Deus. E o Senhor está olhando para o seu povo e está dizendo: o sangue pertence a mim, porque eu sou o dono da vida. De toda a vida. Não só do ser humano, mas também dos animais. Mas ele traz uma segunda justificativa para que o sangue não fosse consumido. Além de o sangue conter a vida, ele também era usado para a expiação. O sangue ele tinha um propósito nobre no seu derramamento. Um propósito que nós não poderíamos fazer com qualquer outra coisa senão com sangue. Uma vida sendo dada no lugar de outra vida. É o que nós vamos nos lembrar hoje. Aquele povo não deveria consumir o sangue, porque o sangue estava representando a obra que o Senhor estava
operando na vida deles e estava apontando para a obra redentora que o Senhor executaria na nossa vida por meio da obra de Cristo. Sem o derramamento do sangue de Cristo, nós não temos vida. Isso é tão importante para a nossa teologia que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos lembramos da importância do sangue para a expiação pelos nossos pecados apenas quando nós estamos diante da mesa do Senhor. E muitas vezes nem mesmo diante da mesa do Senhor nós nos lembramos da importância do sangue de Cristo. O Senhor dá um dos elementos do sacramento que Ele institui para que nós nos lembremos da sua obra, da excelência da sua obra. Queridos, para adorarmos ao Senhor, nós precisamos obedecer aquilo que Ele institui como atos de adoração. E o texto ele vai continuar, e o verso 13 vai dizer: qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá do pó. Porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Porque o que comer será eliminado. O Senhor olha e diz assim: não são apenas os animais exclusivos para a adoração, para o sacrifício, que o sangue não deve ser consumido. Mas são todos, até mesmo aqueles animais que são permitidos a caça, que são permitidos que se coma. E do que ele está falando? Você vai ter que voltar à tarde em Levítico e ler o capítulo 11 de Levítico. Lá o Senhor estabelece os animais que são puros, os animais que são impuros para aquele povo. E ali nós não temos uma justificativa clara e plausível porque o Senhor estabelece, mas nós temos a principal delas, porque é o Senhor que está ordenando, é o Senhor quem estabelece o que é puro e impuro. O Senhor estabelece como ele deve ser adorado. Ele vai dizer: olha, qualquer um de vocês que comerem de uma carne de um animal que morre por si, ou que é dilacerado por feras, você não vai poder comer dessa carne, porque isso vai trazer impureza para você. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 11 de Levítico, porque você está lidando com a morte, e a morte traz impureza. E ele vai dizer: olha, você poderá se banhar, você poderá lavar as suas roupas, você vai chegar ao final da tarde e você estará pura. Mas se você permanecer em desobediência ao Senhor, se você permanecer intencionalmente em descumprimento da lei de Deus, você vai levar sobre si a iniquidade. Queridos, a adoração ao Senhor, ela deve acontecer de forma exclusiva. E nós precisamos constantemente sondar os nossos corações e clamar ao Senhor para que Ele ilumine os nossos olhos, para que vejamos os ídolos que estamos adorando. Nós precisamos constantemente colocar a nossa vida diante do Senhor e clamar por misericórdia. E nós fazemos isso lembrando que o sangue de Cristo fora derramado para que nós pudéssemos ser perdoados. O capítulo 17 ele é fundamental para entendermos a obra de Cristo, para entendermos a adoração exclusiva a Deus. Nós precisamos ver que os sacrifícios de animais no altar do holocausto e o derramamento do sangue nada mais são do que meras sombras,
mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele é a verdadeira substância. O derramar do sangue de Cristo na cruz é o que nos une como povo de Deus e o que nos capacita a adorarmos a Deus segundo os estatutos que Ele estabeleceu. Aqueles que estavam no congresso ouviram essa pergunta várias vezes. E agora eu faço a todos vocês. O quanto vocês têm se dedicado em conhecer a lei de Deus? Qual tem sido o esmero de vocês em aplicar a lei de Deus na vida diária de vocês? E queridos, vocês não fazem isso para conquistarem algo, para terem algo, mas vocês fazem isso porque vocês já foram conquistados por Cristo. Porque por meio do seu sangue vocês já obtiveram o perdão do pecado de vocês. Diante disso, você precisa se lembrar que adorar ao Senhor não é algo opcional. Se reunir com o povo de Deus em adoração não é algo que você pode deixar em segundo plano na sua vida. Que você pode substituir por outra coisa. Ah, pastor, eu não vou lá domingo não, mas quarta-feira eu estou aqui no CRE. Não. Você não tem a opção de barganhar com Deus aquilo que você vai, onde você vai e como você vai. Esse é o momento mais importante da tua vida como cristão. Esse é o momento mais importante da tua semana. E você deve se preparar para ele. Ele deve ocupar prioridade. Porque é o dia que o Senhor Deus separou para que o seu povo o adorasse. Segundo, fuja da idolatria e volte-se para o Senhor. Você está constantemente sendo governado por algo. E que este algo seja Deus, seja a Escritura, seja a obra de Cristo. Fuja da idolatria. Quer aprender mais? Merchan gratuito. Se inscreva para o próximo ano para a conferência. Quer entender idolatria? Ano que vem vai ter uma conferência sobre isso. Venha, entenda. Mas não espere até o ano que vem para eliminar os ídolos do seu coração, tá? Faça isso já. Confesse ao Senhor os seus pecados. Viva em obediência ao Senhor. E para viver em obediência, você precisa conhecer a lei, você precisa conhecer a palavra de Deus e a maneira como Deus quer que você viva. E desenvolva o prazer de adorar comunitariamente ao Senhor. Porque este ato faz parte do seu viver em santidade. Muitas vezes nós olhamos para a vida de santidade e achamos que ela se resume apenas em ler a Bíblia e orar. Eu vou dizer para você que não. Essa é uma parte da sua vida de santidade. Mas a Escritura ela vai argumentar que a parte maior do desenvolvimento da sua vida de santidade é feito comunitariamente e não individualmente. E para isso você precisa se reunir com o povo, para ter comunhão com o povo e para como povo de Deus ter comunhão com Deus. Que Deus nos dê graça para que possamos olhar para Ele e adorar somente a Ele. Vamos orar? Senhor, nós adoramos ao Senhor, pois o Senhor é o único digno de receber toda adoração. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor nessa manhã como teu povo, sabendo que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Por isso, Senhor, clamamos a Tua graça, para que possamos Te honrar. Clamamos a Tua graça para que possamos dedicar tempo da nossa vida para adorar somente ao Senhor. E que isso seja intencional. Pai, que essa igreja continue crescendo e se desenvolvendo em unidade, em comunhão, em adoração pública a Ti.
Essa é a oração que nós fazemos nessa manhã, clamando a tua graça, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.